nós estamos aqui firmes e fortes para a glória do Senhor. E compartilhar com você uma palavra que está em Hebreus, aleluia, capítulo 6. Amém. Quem for achando, diga amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Amém. Hebreus, no capítulo 6, eu não sei na Bíblia de vocês, mas na epígrafe do meu texto, está falando os perigos espirituais. Então vamos entender o que esse texto está falando. Olha só, versículo 1 e 2, fala assim, ó: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando... Lendo a partir daqui, porque se a gente lê o capítulo 6, é bem provável que alguém entenda que toda essa lista que ele está dizendo aqui, a impressão que nós temos é que ele está dizendo assim, olha, vamos deixar isso para trás. A impressão que nós temos, que o autor de Hebreus está falando, lendo apenas o versículo 1 e 2, é que ele está dizendo assim, olha, esses assuntos não são importantes. Olha, não vamos mais falar sobre essas coisas, porque vamos falar sobre outras coisas que são mais importantes ou mais... Não precisa mais a gente estar tocando nesse assunto. A impressão que a gente tem é que ele está pegando essa lista e ele está querendo deixar de lado. Só que é tão interessante, por isso que nós temos que fazer uma exegese. Se nós quisermos entender o que ele está querendo dizer, nós temos que ler os versículos anteriores a isso. E quais são os versículos anteriores? No capítulo 5, ele vai falar assim, a partir do versículo 11. Vamos ler, que daí nós vamos ter uma compreensão de todo o texto de uma forma mais simplificada. E ele diz assim: mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devemos já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. E o alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aí no capítulo 6 ele continua dizendo, pelo Cristo prossigamos para a perfeição. Então, na verdade, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é algo totalmente diferente daquilo que pensaríamos anteriormente, sem lermos todo o contexto. Porque o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, eu gostaria, porque aqui no capítulo 5 ele está falando sobre Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Então, são coisas de difícil interpretação. Aí ele fala assim, olha, eu gostaria de me apressar um tempo de caminhada, que vocês já deveriam estar avançados nesse ensino, nessa doutrina acerca das coisas de Cristo. Aí ele vai falar, mas pelo contrário, o que eu tenho percebido é que ao invés de vocês estarem prontos para o alimento sólido,
vocês na verdade estão precisando ainda de leite espiritual. E é por causa disso que vocês não têm conseguido sair desses ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. Eu não posso falar coisas superiores para vocês, porque vocês ainda não aprenderam o beabá. Só que esse ter o conhecimento, com certeza aqueles crentes tinham. Mas o que de fato ele está dizendo é que não é apenas o adquirir o conhecimento, mas é colocar em prática aquilo que se conhece. Então, porque ele fala aqui, no versículo 14. Que alguém sabe é quando ela não apenas tem o conhecimento, mas pratica o conhecimento que tem. Isso que autoriza alguém a dizer, eu sei sobre isso, né? Quando ela apenas fala, eu sei, mas ela não pratica, é como se ela não soubesse. É isso que o autor está querendo dizer. E aí, por isso que talvez na epígrafe do meu texto, ser um bebê eterno espiritualmente. Tipo assim, você aceitou Jesus. Vamos falar da dinâmica da salvação, para vocês poderem entender, Dinâmica da salvação. Que é quando nós adquirimos o conhecimento da verdade. Amém? Isso aqui é uma escada. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos crescer para chegarmos à medida do varão perfeito. Então é um crescimento. Amém? Qual que é a dinâmica da salvação? A graça de Deus se manifesta a nós. Origem da salvação. E ela já foi dispensada a todos os homens. Então, todos os homens já estão nesse primeiro degrau aqui. Eles já estão com acesso à graça de Deus. Só que a graça, ela está disponível, mas quem acessa ela? Aquele que tem fé. Então, quando eu creio, então eu tenho fé, e eu declaro essa fé, porque não é isso que diz? Que capítulo 2, 8. Vou escrever aqui. Efésios 2, 8. Ainda fala assim, que a fé não provém de nós, ela é um dom de Deus. Isso é importante falar, porque depois a gente vai falar de uma outra, não é que é uma outra fé, mas é uma outra dimensão da fé que é um pouco diferente dessa fé inicial, porque essa fé inicial, ela veio, mas o Senhor nos dá essa fé. Amém? Glória a Deus. Qual que é a segunda coisa? Qual que é a terceira, quer dizer? O terceiro degrau é o arrependimento. Então, nós cremos, passamos a crer em Jesus. E aí, então, a fé que veio de Deus. Então, a fé veio de Deus e como uma resposta a essa fé, eu me arrependo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas é só para você entender essa dinâmica. Depois do arrependimento, eu fico nesse degrau aqui? Não. Agora entra o degrau da justificação. Qual que é o degrau da justificação? É quando, então, meu status é transformado. Agora eu sou filho. Amém? Eu não sou apenas uma criatura do Senhor, mas eu passo a ser filho. Então eu passo a ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu paro aí? Não, eu não paro aí. Porque depois vem o outro degrau, que é a regeneração.
que é a regeneração, gente? É a mudança da minha mente, do meu comportamento, que é o último. O que é a santificação? E isso é muito importante nós falarmos, porque a santificação é o que Deus faz em nós. Porque tem pessoas que pensam que a santificação é tipo assim, no sentido, o meu esforço é em buscar ao Senhor. E aí nessa busca pelo Senhor, Ele me santifica. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam que o esforço delas é para que elas próprias de um vício, porque ela está buscando apenas o esforço dela mesma. Ela não pode ficar pensando assim, por quê? Porque a santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Então, o nosso maior esforço deve ser em buscar a presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus habitar em mim, o pecado automaticamente ele não vai ter espaço no meu coração. Porque o meu coração vai estar cheio da presença. Amém? Então é por isso que tem muito crente que tem dificuldade na vida cristã dele. Porque acerca da santificação ele pensa que é o esforço dele só. Entende? E não é assim. Nós nos esforçamos em buscar a Deus. E o Senhor promove a responsabilidade de dizer não para o pecado, de nos abstermos das coisas do mundo. Isso não tira de nós a responsabilidade, mas o que de fato acontece é que eu não posso buscar a santificação somente em mim mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque se eu fizer isso, eu corro um grande risco de me tornar uma pessoa religiosa. Vocês são todos pecadores. Eu é que sou o bambambam da parada, né? Exatamente. Então é por isso que essa parte da santificação é algo tão precioso. E a gente precisa entender que não depende apenas de nós, no sentido de que o nosso maior esforço é buscar o Senhor. E o último estágio é a glorificação. Que é quando o Senhor de fato voltar para buscar o seu povo, a sua igreja e restaurar todas as coisas. Aí tudo vai ser diferente, né? Então, gente, essa dinâmica da salvação, ela está proposta para que haja um crescimento. Nós estamos nesses passos. Amém? E o que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui é que existiam pessoas que estavam empacadas. Elas não estavam avançando, elas não estavam progredindo. Pelo contrário, elas estavam nesse inicial aqui ainda, sem se movimentar. E por conta disso, não é porque eles não sabiam de conhecimento, mas eles não sabiam de... Entendemos com tudo isso que existe, então, um beabá da vida cristã. Existe, então, como está na sua Bíblia, uns rudimentos. O que é rudimento? São as primeiras coisas, né? Então, a gente entende que tem um inicialzinho ali, um leite espiritual, que nós, que já temos uma caminhada com Deus, já precisamos dominar, tanto em conhecimento, quanto na prática dessas coisas. Amém? E a gente vai falar sobre, ou seja, para que nós tenhamos condições de avançar. Não tem como a gente avançar se a gente não já estiver perito naquilo que é o básico. Amém? Então é por isso que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos falar sobre as doutrinas elementares.
Quais são elas? Vamos falar aí. Arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Terceiro, batismos. Quarto, imposição de mãos. E sexto, juízo eterno. Então, todo crente bem alicerçado, ele precisa dominar esses 6 assuntos, porque são elementos rudimentares. Glória a Deus. Então, se alguém te perguntar, o que o cristianismo fala sobre ressurreição de mortos? Você precisa saber? Se alguém te perguntar, é o beabá. Glória a Deus, e a gente está aqui para aprender junto. Amém? A gente vai estar falando sobre isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Amém? O que seria arrependimento de obras mortas? A gente vai primeiro responder a pergunta: o que seria essas obras mortas? Né? Vamos ler na palavra de Deus Efésios capítulo 2, versículo 1. Deixa eu escrever aqui. Efésios 2, 1. Vamos abrir. Como vocês acreditam? Meu Deus do céu. Efésios 2, 1. Diz assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos ler o versículo 3 também. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e os demais. O versículo 5 vai dizer assim, ó. Versículo 5, pula lá. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Glória a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo aqui em Efésios ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, antes de você vir para Cristo, você era considerado, espiritualmente falando, uma pessoa morta. Tudo aquilo que você fazia era uma obra morta. A igreja, isso. E que vives, mas está morto. Qual que é, amor? A Sardes, isso mesmo. Então, antes da gente aceitar Cristo, a gente só tem nome de que vive, mas nós somos um zumbi. A gente conversa, a gente fala, a gente faz muitas coisas, mas mal sabemos nós, né, que estamos mortos. E quando no dia em que a gente abre a boca para dizer, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, o que acontece é que o nosso espírito que estava morto, de repente ele faz, e ele volta a ter vida. Glória a Deus. Então, isso é muito poderoso, é algo muito maravilhoso.
E não é isso que a palavra de Deus diz, que o salário do pecado é a morte? Sim. E o que é mais interessante é que quando nós estamos no mundo, a gente pensa assim, eu não vou ser crente porque lá eu não vou poder fazer nada. Tipo assim, na cabeça das pessoas, o ser crente é você ser uma pessoa limitada. Sendo que é completamente o contrário disso. Quando nós nos tornamos cristãos, é que verdadeiramente somos livres para dizer não para o pecado. Porque enquanto nós não estamos em Cristo, o pecado é quem domina. As pessoas não têm condição de dizer não para o pecado. Exatamente, isso mesmo. Sim, exatamente em nós. Ou seja, obras da carne. Então vamos abrir Gálatas 5. Vou escrever aqui Gálatas 5. A partir do verso 19. Acharam aí? Obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, percebam algumas palavras-chave nesse texto. A primeira coisa é perceber porque aqui ele começa dizendo acerca de uma luta da carne contra o espírito, né? E primeiro, então, ele fala das obras da carne e depois ele vai falar sobre o fruto do espírito. Perceba a diferença. Por quê? Por que ele não falou fruto da carne, por exemplo? Ele poderia, já que havia uma comparação entre espírito e carne, por que não fruto da carne? Por que é obra? Porque já está pronto. Ou seja, todo mundo já nasce com essa inclinação. Todas as pessoas já nascem com essa inclinação. Todas as pessoas do homem, o coração do homem já é mau e já é inclinado para essas coisas. Ele não precisa se esforçar em nada para praticar estas coisas. Entende? O que tem que ser semeado, o que tem que ser adubado, preservado, né? Esperar o tempo da colheita para que ele venha a aparecer. Olha que diferença. O fruto, ele vem sendo trabalhado, porque é assim na vida do crente. Ou o crente quando ele nasce de novo, ele já nasce com domínio próprio? É difícil, pode ser que aconteça. Mas eu tenho 30 anos de crente, estou lutando ainda para ter ele, né? Então, por isso que é fruto, entende? Porque tem que ser algo que vai sendo construído, não está pronto ainda. É verdade, é isso. É isso mesmo. Então, agora perceba primeiro essa diferença que ele usa, uma comparação ele usa, por exemplo. Ele começa dizendo sobre pecados de ordem sexual, primeiramente, que são presa e libertinagem. Por que ele faz isso? Porque 1 Coríntios 6, esse aqui não está anotado, deixa marcado aí o Gálatas, que a gente vai voltar para ele. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. 1 Coríntios 6. Sim, é isso mesmo.
Então, as primeiras obras da carne que ele vai colocar ali são de ordem sexual. Por quê? Por causa do que está em 1 Coríntios 6. Olha o 12, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí, os são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um só corpo com ela? O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18, fugir da prostituição. Aí ele explica por quê. Porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Da carne, com pecados que são de cunho sexual. Porque nesse texto de Coríntios, ele está dizendo que o que pratica tais pecados pratica contra o próprio corpo, sendo que o corpo é o templo do Espírito, né? Então, por isso que ele vai falar sobre isso. Capítulo 5, depois que ele fala, e percebam que ele fala prostituição, impureza, e tem um que é adultério, né? Uma versão que é adultério. Na minha tá libertinagem. É lascívia também. E essas... Porque tem muita gente que pensa, quando fala sobre pecado sexual, pensa só na questão da prostituição e do adultério em si. E essas palavras nos dão o entendimento de que não é apenas o pecadão da prostituição, o pecadão do adultério, não. É a fala, é o comportamento sensual. Tudo isso está dentro de um exemplo. Ele está falando sobre isso. A roupa, então, o comportamento sexual, a roupa, né, o tipo de linguagem, a forma como se comporta, até mesmo nas redes sociais. Né? Porque a gente não pode esquecer que a rede social ela é uma extensão da nossa vida, não é? Então, aí ele depois vai falar sobre pecados que é contra o próprio Deus diretamente, e são dois os que ele coloca aqui, que é idolatria e feitiçaria. Então, o que seria a idolatria? A gente sabe que é colocar qualquer outro ser ou coisa no lugar que é de Deus, né? Isso é idolatria. Ela é você acessar o mundo espiritual sem ser proveniente da parte de Deus. Tudo isso é feitiçaria. E aí o mais interessante é que 1 Samuel 15 vai dizer o quê? Que o pecado da feitiçaria, o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 15, 22. Abre aí alguém para conferir se é isso aí mesmo. 1 Samuel 15, 23 ou 22. Vejam aí.
voltando para a lista lá de Gálatas, então depois dos pecados contra o próprio Deus, são pecados semelhantes. Que ele vai dizer aqui, e aí a lista parece ser até maior do que contra o próprio Deus, né? Que ele fala inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas. Até aí são pecados. É que no meu tá com uma outra, tá. No meu não tá homicídios, tá outra. Outra tradução. E depois, bebedices e glutonaria, ou na minha versão está escrito orgias, né? Então, aí que é o negócio, porque, olha só, por que ele escreve isso lá no final? Porque isso eram práticas de cultos pagãos. Todo culto pagão tinha bebedice e orgia. Tonaria, bebedice, orgias. Era tudo isso, né? Só que aí ele termina com uma declaração. Ele fala assim, e coisas semelhantes. E essa palavra, ela é importante. Porque alguém poderia olhar para essa lista e se dedicar em ficar nela e observar somente ela. Mas quando ele traz a palavra, ser minucioso realmente na nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, examinai, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11. Então ele fala, examinai, pois, o homem a si mesmo. Aí tem um outro texto que ele fala assim, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. O que seria isso? A gente tem que tomar cuidado. Sim, pode até ser, mas se ela estava em uma igreja que considera aquilo um pecado, ela estaria em pecado por conta disso. Por desobediência. Exatamente. Entendeu? Então, por mais que talvez assistir televisão não seja um pecado em si, mas se ela estava debaixo de uma liderança que dizia que aquilo era pecado, ela estava em desobediência. Então é por isso que o texto diz, bem-aventurado o homem, que a gente concorda ou discorda, a gente tem que observar o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Amém? Não, sim, exatamente. Isso é verdade. Então, o que seriam essas coisas semelhantes? Olha o que fala o texto de Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler lá. Capítulo 22, versículo 15. Diz assim, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica. Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui em Apocalipse, colabora com aquilo que foi falado em Gálatas, trazendo um entendimento maior do que sejam coisas semelhantes a estas. E aí a gente fala, ficarão os de fora os cães. Quem são esses cães, gente? Pelo amor de Deus. Será que é o cachorro caramelo que passa ali na rua? O desprezado? Quem são esses cães?
Você já parou para pensar sobre isso? Esses cães são os descendentes de Cã. Lembra que Noé tinha 3 filhos? Olha aqui. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ao sair do dilúvio, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha. E ali ele colhe, né, o fruto da vinha e faz um vinho para ele. E aí ele se embebeda com aquele vinho. E o que a Bíblia diz que vai acontecer? Ele fica muito doidão da cabeça, tira a roupa e os filhos veem ele naquela situação. E o Cã, ao invés de respeitar o pai, o que ele vai fazer? Ele vai, não somente isso, tirar, como dizem os cearenses, mangar, né? Mangou do pai dele. Tirou o sarro, né? Ou seja, ele expôs a nudez, a fraqueza, o pecado do pai. Então, nessa exposição, por causa dessa exposição, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser amaldiçoado. Então, realmente falando, os descendentes de Cã, ou seja, os rebeldes, aqueles que estão na mesma condição, espiritualmente falando, da mesma coisa que Cã fez. Então, esses cães são os descendentes de Cã. Percebam que aqui ele está falando de categoria de pessoas, né? Eu falei espiritual. Eu falei. Sim, eu falei. Tu não estava aqui, não? Oh, meu Deus. É que eu cantei muito bem, meu Deus. Tô brincando. Tá achando que é o original. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, aqui, ele vai trazer adúlteros, homicidas e idólatras. Percebam que é algo muito semelhante, só que aqui de uma forma mais sucinta. Mas é algo muito semelhante do que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Amém? Vamos correr aqui que a gente ainda tem outra parte para falar. Sim. Tem um vento da banda sul. Ai, meu Deus. Vamos. Onde que eu parei aqui, meu Deus? Deixa eu me voltar aqui. Tá, vamos. Então essas seriam as obras mortas, né? Porém, seja bem-vindo, paz. A obra morta, ela não se limita àquilo que é feito apenas. Presta atenção nisso. Olha o que o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17 vai dizer. Tiago 4, vamos abrir. Sim. Gente, alguém lê aí pra mim, porque eu tô demorando pra... Pode. Então, veja bem, a Bíblia também considera o não fazer o bem pecado. Não é só o que é de ruim que a gente faz. A Bíblia está dizendo que se você sabe e você pode fazer o bem, você está cometendo pecado. Meu Deus. Sim, exatamente. É isso mesmo. Ela é morta. É isso mesmo. E aí também
podemos contribuir com o fato de que Romanos 14 é pecado. 14, 23. A parte B do versículo é que fala isso. Então perceba que a obra morta, ela é tipo assim, isso tem que passar a ser na vida do cristão um acidente. Porque também, se ele ficar todos os dias tendo que ele peca, daí ele pede perdão, daí ele peca de novo, aí ele pede perdão. Não, gente, a gente vai cometer esses que eles não podem mais fazer parte da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos abrir 1 Pedro 3:9. Aí é que agora a gente vai falar sobre o arrependimento. 1 Pedro 3. Não, peraí, não é primeira não, gente, é segunda. É segunda. Segunda Pedro, não é primeiro não. Vou anotar aqui. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então, qual que é o desejo de Deus? Que todas as pessoas venham a esse arrependimento destas obras mortas. E é por isso que ele preparou o caminho para que isso viesse a acontecer. Amém? A gente percebe que qual que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Não foi assim que João Batista começou a pregar? Arrependam-se. Né? Ele veio pregando o batismo de arrependimento de pecados. E depois que João Batista foi morto, Jesus mudou o discurso? Permaneceu o mesmo. Arrependam-se. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 fala sobre isso. Amém? Atos 17:30. Vamos abrir Atos 17:30. Atos 17:30. Diz assim, ó: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Glória a Deus. Então, Deus sabe que antes nós estávamos ignorantes das coisas do reino. A partir do momento em que a gente se torna consciente das coisas do reino, a vontade dele é que nós venhamos a nos arrepender e ele nos ordena a fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, nós precisamos demonstrar frutos de arrependimento. Porque o arrependimento, por isso que Jesus falou sobre a figueira, amaldiçoou aquela figueira. Porque de longe ela parecia ser uma coisa, porém de perto ele constatou que ela não tinha fruto. Então o cristão, 10, 2 Coríntios 7:10. Diz assim, ó: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Então esse texto está dizendo que o arrependimento, ele vai gerar uma tristeza no nosso coração. Porém, essa tristeza, ela vai ser para a salvação. Amém? Vamos concluir dizendo que o arrependimento genuíno, vou escrever aqui. Então, os passos para um arrependimento genuíno seria tristeza pelo pecado, ou seja, eu sinto uma dor, eu olho para aquilo e falo assim, por quê? Né? Isso é dor, tristeza pelo pecado, não é remorso, é tristeza por aquilo que foi feito. Então, a Bíblia diz que essa tristeza deve gerar arrependimento. Então, é a consciência. Para você pensar uma coisa, olha aqui. Antes da gente continuar falando. Eu estava pensando sobre isso. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo, né? Só que ali, Lucas 15, ele vem numa sequência de parábolas. Primeiro ele fala do pastor que perdeu uma ovelha, né? E saiu, deixou as 99 e foi buscar a 100ª. Depois fala da mulher, uma dracma dentro de casa. E depois falou do pai que tinha 2 filhos e perdeu um dos filhos. Aí, esses dias eu estava pensando sobre isso e eu vi o pastor César falando sobre isso. Qual que é o maior prejuízo? Ele falando. Aí ele falou assim, por quê? O pastor, de 100, ele perdeu uma, então é dele, 1%. A mulher que perdeu a dracma, de 10, ela perdeu uma, então o prejuízo dela foi de 10%. Né? O pai que tinha 2 filhos e perdeu um, o prejuízo dele foi de 50%. Ou seja, o que maior teve um prejuízo foi o pai, né? Que teve um prejuízo de 50%. O pastor, que tinha um prejuízo de 1% só, ele foi atrás da ovelha. Por quê? Porque a ovelha não sabia que estava perdida. Mesmo o prejuízo não sendo tão expressivo, mas ele foi atrás porque a ovelha não sabia que estava perdida. A dracma, prejuízo, a dracma é um ser inanimado. Eu perder, ela tem algum, tipo assim, vai acontecer alguma coisa com a dracma? De fato, não. Né? Mas ela foi porque aquilo tinha valor para ela. E por que que o pai nunca foi atrás do filho? Porque se era uma grande perda, foi o que prejuízo. Ele nunca foi atrás do filho. Por quê? Porque era necessário o filho chegar ao entendimento do que ele tinha feito. Que é justamente essa tristeza pelo pecado. Amém? E o melhor de tudo é saber que mesmo o pai não indo atrás do filho, ele tinha convicção que o filho ia voltar. Porque ele sabia da semente que ele tinha semeado no coração do filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, e o que eu coloquei aqui? O abandono do pecado. E isso aqui, gente, está lá em Provérbios. Capítulo 21. Provérbios 28, 13. Que diz assim: que aquele que confessa o pecado e deixa alcançará misericórdia. Amém? Então, isso são passos para um arrependimento genuíno. Glória a Deus.
Aleluia. Então, essa primeira doutrina, que é o arrependimento de obras mortas, é quando a gente entende isso aqui. Que existem nos arrependidos, não voltamos às práticas das mesmas. Amém? Porque a partir de então nós somos uma nova criatura. Lembra da escada? Então, aí nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. E agora, rapidamente, em 5 minutinhos, a gente vai falar da fé em Deus, que é o próximo fundamento. E você vai entender por que a fé em Deus agora ela é diferente. Ela tem a fé da confiança plena na palavra de Deus e nas suas promessas. Amém? Aquela fé que a gente recebe da parte de Deus para a salvação é uma fé simples, é uma fé simplória. Agora, a nossa fé precisa gerar o sobrenatural. Agora, a fé que a gente vai exercitar é a fé da confiança na palavra de Deus e nas suas promessas. Entenderam a diferença? Então, olha só, a fé pode, do versículo 5 ao 6, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então a fé ela pode ser aumentada. Ela pode começar, amém? Glória a Deus. A fé conserva a alma. A Bíblia também fala que existe uma âncora da nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma tem uma tendência de ser guiada pelos sentimentos. E nós, a partir do momento que nós cremos em Deus, nós somos guiados pela nossa fé. Então, vamos abrir lá em Hebreus 10, rapidinho. Hebreus capítulo 10, 36, diz assim, ó. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recua, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Então a fé tem o poder de conservar a nossa alma. A Bíblia também diz que a fé que nós temos, ela vence o mundo. Efésios 6, versículo 16, também diz que nós devemos erguer o escudo da fé, porque a fé é a nossa arma de defesa contra os dardos inflamados do maligno. Amém? A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. A Bíblia também diz que somos justificados por meio da fé. Romanos 5. Como ele poderá se movimentar? Vamos abrir Marcos 6. Marcos capítulo 6. Para que não fique apenas... Deus é. Marcos 6. Marcos 6, versículo 5. E ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Então é verdade. E, por último, a fé nos torna legítimos filhos de Deus,
Gálatas 3. Vamos voltar lá em Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3. Não creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Então, os filhos de Abraão são os filhos legítimos, né? Jesus depois ele fala sobre isso numa discussão com os fariseus. E aqui o apóstolo Paulo declara que os da fé é que de fato são filhos de Abraão. Ou seja, de nos legitimizar como filhos de Deus. Amém? E para a gente encerrar, Hebreus 11, vamos ler lá a definição de fé. Para que esse fundamento fique bem estruturado na nossa mente. Amém? Hebreus 11, a partir do verso 1. E é interessante porque tem coisas, nem todas as coisas na Bíblia, elas vêm com uma definição. Muitas coisas na Bíblia, você constrói uma definição por a definição, o conceito de fé. Qual que é o conceito da fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Amém? Eu te faço uma pergunta, você estava lá na criação do mundo? Mas você crê que Deus fez todas as coisas lá naquele dia? Isso é fé. Você não viu, você não estava lá. Que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Ou seja, é uma condição. Você quer agradar a Deus? Então se torna uma condição. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Ou seja, a fé, ela não serve só para coisas do que está acontecendo na nossa vida agora. Ela serve para coisas que já aconteceram, porque o mundo espiritual é invisível, mas ele é altamente potente e real. E coisas que ainda haverão de ser. Por quê? Porque Jesus prometeu que vai voltar, vai fazer novos céus e nova terra. E aí, a gente vai viver isso de que forma? Através de crer que isso vai acontecer. Então a fé ela é o alicerce da vida cristã. Não tem, e a fé não se explica. Não tem uma explicação para a fé. Simplesmente nós cremos. A gente não precisa que Deus prove que Ele existe. Simplesmente nós cremos. Amém? O que foi, Lu? Exatamente. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Isso, é exatamente. A fé, exatamente, esse é o propósito. Porque a fé inicial, ela é simples. Você creu em Jesus, você creu que Ele morreu na corrida. Mas ela não para aí. Ela é algo que ela é crescente. Exatamente, exatamente. Porque daí a gente vai viver do leite espiritual. Se a nossa fé não foi exercitada, e é por conta disso que a gente passa por situações para exercitar a nossa fé. Entende? Por quê? Porque se a gente ficar só no leite espiritual, a gente não exercita a fé. Exatamente. Poxa. Exatamente isso.
Uhum. Sim, exatamente. É. Sim. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que tem nos trazido o entendimento dessas coisas. Isso é tão precioso, é como um tesouro escondido. Amém? O bom é que está gravado, né? Uma hora vai resplandecer. Amém. Vamos orar então para a gente encerrar? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor acendeu uma luz dentro de nós. Mais uma vez o Senhor nos trouxe clareza de entendimento. Exatamente, esse é o propósito, porque a fé inicial ela é simples. Você creu em Jesus, você creu que Ele morreu na vida, mas ela não para aí. Ela é algo que ela é crescente. Se a nossa fé não for exercitada, e é por conta disso que a gente passa por situações, para exercitar a nossa fé. Entende? Por quê? Porque se a gente ficar só no leite espiritual, a gente não exercita a fé. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que tem nos trazido o entendimento dessas coisas. Isso é tão precioso, é como um tesouro escondido. Amém? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.